Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, sextou galera, sextou e sexta, com uma vitória, entre aspas, do Flamengo, é bom demais, né? É claro que a vitória veio através de uma derrota, é um negócio de maluco, né? Eu acho que eu nunca comemorei tanto uma derrota do Flamengo como ontem. É uma vitória, uma classificação heróica. Sabíamos, talvez o torcedor queira mais, reclame, retranca, treinador. Gente, vocês não têm ideia de como o time do Flamengo estava mal fisicamente. Acho que todo mundo viu, mas assim, os números, os dados, a gente teve acesso a algumas situações de dados dos jogadores, não de forma entregue, olha, detalhe, jogador X, não, mas assim, a gente sabia por intermédio de outras pessoas dessa área que tinha jogador ali que entrou em campo ontem de titular que os dados mostravam que ele não poderia jogar mais do que 30 minutos. E foi na alma, na raça, na disposição. O Flamengo deixou tudo em campo. E aí entra aquele lema: se não vai na técnica, vai na raça. Nós vamos falar aqui. Só tem notícia boa hoje, hein? Flamengo a um passo de anunciar 2 contratações e podendo vir uma terceira. É isso mesmo. Marcos Braz confirma negociação com o jogador e um bom jogador que ainda não saiu na mídia. Eu sei quem é, mas que ele está negociando e aguarda o desfecho de uma negociação com o clube europeu que tem tudo para não acontecer, e aí não acontecendo, esse jogador pode vir para o Flamengo. Quer dizer, são 2 contratações praticamente acertadas e uma terceira podendo chegar, e uma quarta também, que é o lateral esquerdo, Alexandro. Galera, tudo isso e muito mais vocês vão ver no nosso canal Flamília da Nação. Agora, depende de vocês meterem o dedo no like. Vou pedir o apoio aí da galera para que dê uma força pra gente, mete o dedo no like agora, sobe, 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 sobe o like. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta, sobe drone! Haja coração para tanta emoção. Você tá vivo? Você passou mal ontem? Como é que foi a sua reação? Como é que você ficou vendo os jogadores do Flamengo que em um determinado momento, cara, eles não conseguiam sair de dentro da grande área? O goleiro pegava a bola para bater o tiro de meta, pedia para os jogadores saírem e eles olhavam para o Rossi e falavam: não consigo. E aí o Flamengo, ele simplesmente, o Rossi tinha que devolver a bola para o time do Bolívar, um negócio, sabe, dramático. O que aconteceu ontem, o Flamengo conseguiu manter o 1-0 numa situação desesperadora. E aí, meus amigos, eu sei que muita gente, o Flamengo tá mal, jogando mal. Esquece. É outra competição. A Libertadores, ela começa de novo, com você podendo inscrever mais 3 atletas, a próxima fase só daqui a um mês, inclusive véspera do meu aniversário, dia 18 de setembro, o Flamengo pega o Peñarol. Vamos ter a oportunidade de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um bom placar. Só que com o Peñarol, apesar de ter uma pressão tremenda, jogar lá não é fácil, o Flamengo não vai ter altitude, então é de igual para igual. E de igual para igual, meu amigo, eu sou mais Flamengo, principalmente com os jogadores em condições melhores do que essas apresentadas nesses últimos momentos. O Flamengo tem que agora preparar. O Flamengo, para mim, tem que focar totalmente na Libertadores. Preparar os jogadores para esse jogo da Libertadores contra o Peñarol. Quero nem saber
Tem que jogar com o brasileiro? Tem. Tem que jogar a Copa do Brasil? Tem. Mas é a Libertadores. Tá na nossa mão, cara. Você vai pegar agora um Peñarol, depois um Botafogo, onde, se o Flamengo pegar o Botafogo na semifinal, o Flamengo decidirá no Maracanã, e aí tu vai para uma final, possivelmente contra River ou Atlético Mineiro, com totais condições de vencer. E aí é final de Libertadores. Então é hora de focar na Libertadores, porque, para mim, o pior passou. Eu tava com muito medo desse jogo na altitude, porque, não por ter medo da altitude, não, acho que a altitude é difícil e tal, mas o time deles é ruim. O problema é a parte física que os jogadores do Flamengo estavam, claro, muitos jogadores contundidos, e os que estavam em campo, as informações que a gente recebia eram um negócio desesperador. O Ayrton Lucas não tinha condições de jogar 90 minutos, o De La Cruz, 30 minutos, o Varela, 45 minutos. O Bruno Henrique, ele não jogou o jogo inteiro porque ele só tinha condições de atuar 30 minutos. Então, assim, aí você vai somando esses jogadores, o Gerson com um risco de lesão enorme. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Foi um Deus nos acuda esse jogo de ontem e a gente conseguiu se livrar, conseguiu passar, deixando o Bolívar pelo caminho. E aí, hoje a gente teve a entrevista coletiva do Michael. E é muito gratificante para nós aqui do Família da Nação que trouxemos a informação em primeira mão, né, de que o Michael desejava sair do Al Hilal e o Flamengo iria com tudo para contratar o Michael e que já sabia, inclusive, o quanto teria que pagar. Essa informação veio de forma exclusiva, como a gente colocou aqui, no dia 25 de abril. E a gente sempre trazendo as informações, alguns dizendo que o Jorge Jesus não queria a saída do Michael, e foi muito bom ele hoje poder confirmar tudo que a gente falou. Uma conversa que a gente já vinha trazendo desde janeiro, em que ele chegou para o Jorge Jesus e falou, não aguento mais, eu não consigo mais. Ele falou isso hoje. O Jorge Jesus falou, não, você não sai agora. Você vai terminar a temporada comigo e eu garanto a você, terminando a temporada, eu ajudo você a sair do clube e você voltar para o Brasil. A gente tem informações, inclusive, que já na reta final do campeonato lá árabe e tal, depois que bateu o recorde de número de vitórias e tal, o Michael voltou a procurar o Jorge Jesus e falou, cara, não estou conseguindo mais. E o Jorge Jesus falou, calma, estamos terminando a competição, eu mesmo vou conversar com o presidente e te liberar. E aí um monte de gente com informações desencontradas, e é aquilo, né? Se um grande fala, parece que torna-se verdade absoluta. Disse, olha, impossível o Flamengo trazer o Michael. Jorge Jesus conta com o jogador e disse que não libera e tal, e a gente teve que dizer que era mentira durante todo o tempo. Prevaleceu aquele que realmente traz as informações reais para vocês, e aqui no Família da Nação é o que a gente procura fazer. Tá aí o Michael com a camisa 30 do Flamengo, confirmando, inclusive, na coletiva de hoje, tudo o que a gente disse durante todo esse período. É muito legal a gente poder ter essa confirmação, e isso acontece. Aconteceu hoje também mais uma confirmação nossa, que a gente trouxe para vocês, que o Marcos Braz disse para a gente lá na CBF, que não houve proposta nenhuma do Rennes da França. A proposta que diziam, a proposta chegou de 16 milhões, 15 milhões de euros e tal, ela não chegou. Ela chegou para o jogador, mas diretamente para o clube ela não veio. E o Flamengo esperou até agora e, por enquanto, nada de proposta pelo Fabrício Bruno. O Wesley, realmente, o Flamengo cometeu um erro incrível, absurdo, mas, enfim, não vou nem comentar sobre isso, porque a gente já debateu isso de forma muito ampla aqui no canal. Outra situação que a gente vai comentar aqui com vocês também é uma coisa, isso é lamentável, tá? É uma pena que ninguém perguntou isso para o Marcos Braz na entrevista de hoje. Se eu estivesse lá, eu teria comentado. Mais uma vez, a gente tem jogadores e empresários usando o Flamengo, e a gente sabe que o Marcos Braz ele está irritadíssimo com o Claudinho e com o empresário do Claudinho, porque o Flamengo chegou a fazer uma nova proposta diante da conversa que o empresário teve no último domingo com o mandatário do Zenit, e que trouxe o que o Zenit poderia fazer
para vender o jogador. E o Flamengo fez uma nova proposta. E eles usaram essa nova proposta do Flamengo para renovar mais uma vez o contrato lá. Isso já tinha acontecido com outro jogador e fizeram isso de novo. Que isso sirva de lição. E aqui, inclusive nós aqui do Família da Nação, não iremos mais comentar em hipótese alguma, em janela nenhuma, processo de contratação do Flamengo em relação a jogadores do Zenit. O clube é um clube que não serve para porcaria nenhuma, não tem relevância nenhuma e tenta usar o Flamengo para poder estar em alta nas redes sociais. Então, meus amigos, nós temos que evitar falar, inclusive, do clube, que eles vão jogar lá, que joguem lá, inclusive, os jogadores que usaram o Flamengo, que eles joguem as competições russas lá, que se esconde, que não joga porcaria nenhuma de competição internacional e que abre mão de jogar para uma seleção brasileira, se valorizar, né? Ter uma valorização profissional em ter que ficar escondido na Rússia jogando num clube de meia tigela, que só ganha campeonato russo. Enfim, que a gente aprenda com os erros e a partir de agora não fale mais sobre esses jogadores. Ponto final, não falo mais sobre isso. É lamentável o que aconteceu. Mais uma vez, não foi a primeira vez, usaram o Flamengo. E a gente tem informações que o Marcos Braz está irritadíssimo com o empresário do Claudinho. E hoje, aquilo que a gente fala, isso já aconteceu com o Cuejá, em que, o Cuejá pode voltar para o Flamengo. Duvido, chance zero. A relação do Flamengo, dessa diretoria com o Cuejá é terrível, pela forma como que ele forçou uma saída. Com o próprio João Gomes, o empresário do João Gomes e o João Gomes. A relação é muito ruim pela forma como ele forçou a saída. E agora com essa covardia que foi feita, usando uma nova proposta do Flamengo para conseguir uma proposta vantajosa para o empresário, para o jogador lá na Rússia. Enfim, não merece aqui os nossos comentários mais. Vamos falar sobre jogadores que efetivamente querem jogar no Flamengo. O Michael abriu mão de uma fortuna para poder jogar no Flamengo. E não é só o Michael. Marcos Braz confirma que o Flamengo negocia com um jogador que ainda não saiu na mídia. Bom, eu imagino quem seja, né? Embora eu não estivesse lá hoje para poder perguntar, mas há 2 dias atrás estava com eles. E eles se impressionaram muito com o nome do jogador que eu disse a eles. E como é que você sabe disso? Aquela coisa e tal. Falou, você que está dizendo. Aí eu falei, então eu posso dizer isso na live? Ele falou, se você disser, você vai atrapalhar algo, né, em termos de negociação que a gente possa ter. Eu falei, então tem negociação? Eu não estou dizendo que tenha, mas o ideal é que você não fale. Então, como consequência de possivelmente prejudicar o Flamengo, a gente não cita aqui, né, o nome desse jogador, mas ele confirmou mais uma vez hoje em off no Ninho do Urubu com as pessoas que lá estavam, que realmente tem um jogador que na mídia ainda não saiu e ele aguarda o desfecho, porque o clube ao qual esse jogador pertence vai emprestar o jogador, negocia com o clube da Série B, da segunda divisão, né? Lá não é Série B, da segunda divisão do campeonato inglês, só que parece que travou o negócio e até agora não aconteceu e eles têm muito poucos dias para poder destravar esse negócio. Caso não feche, a chance desse jogador vir para o Flamengo é enorme. E claro que eu não vou dizer aqui o nome do jogador para não atrapalhar, porque senão aparece aí esses times aí que a gente não sabe nem de onde arruma dinheiro e coloca um valor muito maior e contrata o jogador. Fato é de que o Flamengo está muito perto, a um passo, de anunciar 2 jogadores. E esses 2 jogadores são Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Em relação ao Gonzalo Plata, eu queria mostrar para vocês as características desse jogador. É um jogador que atua como ponta direita, tem 23 anos, e a gente olha aqui, né, os números dele. Ele tem 158 jogos no total em termos de carreira, né, um jogador jovem, fez 24 gols e 26 assistências. Olha isso, hein, cara? É um número elevado.
são 98 jogos pela ponta direita. Ele que também joga pela ponta esquerda, mas você vê, 17 jogos pela esquerda e 98 jogos pela ponta direita. Quer dizer, ele atua muito mais pelo setor direito do que pelo setor esquerdo. Tivemos uma entrevista hoje, assisti uma entrevista do técnico da seleção equatoriana, em que ele rasga elogios pelo Gonzalo Plata e disse que a torcida do Flamengo vai se apaixonar pelo estilo do jogador e que não vê a hora dessa negociação se confirmar e poder ver o jogador atuando mais próximo aqui, né, no caso do futebol brasileiro, que é próximo do Equador, disse o técnico da seleção equatoriana. O Flamengo, inclusive, trabalha com a possibilidade do Gonzalo Plata jogar já contra o Bahia. O Flamengo entende que já está com tudo ajustado, todos os termos ali da negociação já realizados, e o jogador deve chegar ao Rio de Janeiro neste final de semana, podendo chegar no sábado ou no domingo. E aí estar presente, inclusive, no Maracanã para esse jogo do Flamengo contra o Bragantino. Claro que não relacionado, mas estando em campo para se apresentar à torcida. Detalhe, a gente trouxe também em primeira mão para vocês, na live de anteontem, que Michael chegaria ao Brasil e jogaria a partida contra o Bragantino. Ninguém cogitou essa possibilidade. E a gente já tinha essa informação, trouxemos na live de ontem e na live de anteontem. Hoje, Michael e Marcos Braz confirmaram. Michael fará sua estreia contra o Bragantino. A gente até citou para vocês que a entrevista coletiva do Michael estava programada para ser segunda-feira e a assessoria antecipou justamente para ele fazer a coletiva e poder atuar no próximo domingo já. O Flamengo que precisa realmente de jogadores para poder estar em campo e encorpar o elenco, né, cara? Porque são poucos jogadores, ainda mais num jogo em que o Flamengo jogou quinta-feira numa altitude, vai ser complicadíssimo essa partida contra o Bragantino, que também tem vários desfalques, hein? Bragantino vem todo desfalcado para cá e o Flamengo tem todas as possibilidades de vencer o jogo, sim. O outro jogador, Carlos Alcaraz. O Flamengo já fechou com o Southampton e faltam pequenos detalhes. O que acontece hoje é a negociação do Southampton com o Vitor Hugo, já que o Vitor Hugo está envolvido na negociação. Então, Vitor Hugo chegou hoje, né, do jogo lá na Bolívia, vai concluir as negociações, alguns termos de ajuste de contrato com o jogador Carlos Alcaraz também, e ele deve se apresentar ao Flamengo ainda no início da próxima semana. Fato é de que os dirigentes do Flamengo querem colocar em campo, é isso mesmo, em campo, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz já na próxima quarta-feira com o Bahia. Quer levar os dois jogadores para atuar contra o Bahia na Fonte Nova. Só notícia boa do Mengão. Tamo junto. Não esqueçam, não. Mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Daqui a pouquinho a gente está junto na nossa live. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.